Olá, sou Aaron Edwards, hoje é 19 de maio de 2025, trazendo a nossa atualização e nossas recomendações. Vamos começar com o milho, notícia boa no milho, deixa eu compartilhar a tela aqui e vamos prosseguir. Depois eu quero explicar um pouquinho mais sobre o conceito de hedge e o porquê da recomendação, mas como sempre nós queremos começar pela recomendação. A primeira coisa é a recomendação, depois a gente explica. Então, deixa eu assinalar aqui, primeiro ponto, sair de 100% do volume de hedge de maio de milho verão. Então, foi recomendado em fevereiro fazer um hedge de milho verão para esse milho que seria colhido, e aí nós temos então hedge, né? Se você é um produtor de milho, hedge vai ser uma posição vendida, e aí o mercado caiu. Na realidade, quem acompanha sabe que venceu esse contrato. Eu não recomendei sair porque ele estava em queda até o último dia. Então, é sair dessa posição, mas assim, já venceu esse contrato, né? Já é mais só para ter esse registro do fechamento desse contrato que saiu. A diferença entre a média de posição vendida e o ponto de saída, ou o ponto que esse contrato saiu do mercado, dá R$ 4,50 por saca, R$ 4,50 por saca. Foi esse hedge de maio que foi feito. E a segunda recomendação é sair de 50% do hedge de julho de milho safrinha. Então, para milho safrinha, a gente fez posição de hedge no contrato de julho, e aí agora a recomendação foram feitas ao longo de 3 semanas, 50, 25, 25, ao longo de 3 semanas. O preço médio de venda é 73, e agora nós vamos sair dessa posição. Eu coloquei 63, está negociando um pouco abaixo disso, 62 e uns trocados, mas estamos falando aí na casa de 10 a 11 reais de resultado nessa posição. Então, nós vamos sair dessa posição com lucro. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a lógica de hedge depois e por que nós estamos saindo sem fazer a venda física, mas vamos começar falando. Recomendação foi feita, vamos falar um pouquinho de clima. Deixa eu abrir aqui o mapa de clima. Nós estamos em maio é mês de mercado climático norte-americano, e eu queria mostrar a imagem. Eu gosto muito, deixa eu pegar o pincel, acho que o vermelho vai ficar bem aqui. Deixa eu pegar cadê? Vamos selecionar a cor, puxar para baixo, vermelho, ótimo. Aí eu vou trazer aqui para o lado, muito bem. Então, é do site World Crop Weather, é um site gratuito, tem interação bem legal, pode ver o GFS, o modelo europeu. Essa imagem que nós estamos vendo é a previsão de chuva dos próximos 7 dias. Quem conhece bem a geografia, o que eu vou falar é redundante, mas a principal região produtora de soja e milho dos Estados Unidos é aproximadamente, nem até exagerei, vamos fazer aqui com Ohio, grande parte de Ohio, pega o sul de Michigan, aqui o sul, aqui. Essa região que eu desenhei vai pegar grande parte da região produtora. O cinturão milho é praticamente dentro dessa área vermelha. Então você vê que quase toda ela está com previsão de chuva. Essa é a notícia boa para o produtor norte-americano, não necessariamente para o preço, mas boa previsão de chuva. Se nós olharmos agora o que nós estamos vendo, vou pegar outra cor, amarelo. Esse gráfico mostra percentual do normal. Então, naquela mesma região que a gente viu, que tem grande parte, mais ou menos isso, subindo, voltando para cá. Como percentual do normal, você vê que tem algumas áreas que estão abaixo da média. Isso é projeção para os próximos 14 dias. Então, não é que está tendo chuva, não é uma abundância de chuva. Até então, todas as regiões têm tido o suficiente, mas vão ter algum cantinho aqui ou ali que perdeu uma chuva crucial. Então, não está sendo uma abundância de chuva, mas até então, regular, boas chuvas,
plantio bom e isso até faz sentido, porque tá um pouco do lado seco, que facilita o plantio. A gente tem tido um plantio muito acelerado e tá tendo chuva suficiente. Então tá muito, de forma geral, tá muito bom o ciclo. Falei com alguns clientes que estão tendo alguma situação ou outra. Eu tenho cliente, por exemplo, no Illinois que já terminou. Tem cliente, por exemplo, em Indiana que tá ainda um pouco atrasado, mas torcendo para dar uma segurada nas chuvas para ele conseguir tirar o atraso do plantio. De toda forma, agora vamos avançar para a parte mais de análise, de entender o porquê, a lógica por trás disso. Sempre a base é o portfólio. Nós queremos construir uma estratégia de comercialização que casa com a sua operação, com o seu negócio. Isso que garante que as oportunidades de mercado casam com a sua operação. Por que fazer hedge em maio? Porque era milho verão. Por que fazer hedge em julho? Porque era milho safrinha. Quanto fazer de hedge? Depende de quanto você vendeu antecipadamente. Qual que é o volume? Não dá, na minha opinião, para você tentar adivinhar mercado e torcer para estar certo. O que dá para fazer é usar o mercado para você gerir o risco que o produtor tem. E isso dá para fazer muito bem. Então essa é a filosofia. Portfólio primeiro, em cima disso, temporada de compra e venda, indicadores técnicos e análise, indicadores técnicos, né? Análise técnica e a posição dos fundos. E finalmente o amarelo é a execução. Alguma hora tem que vender, tem que entrar e sair de posições. E aí a execução é o que é cereja do bolo, garantir que o trabalho que está sendo feito está de acordo com o plano, está de acordo com tudo. Nós vamos falar um pouco sobre o mercado de soja. A boa notícia para o mercado de soja é que os especuladores, deixa eu pegar o pincel aqui, na cor, vou pegar na cor verde e trazer aqui para baixo, muito bem. Os especuladores, eles reduziram um pouco a posição e voltaram a comprar. Então essa subidinha aqui, os especuladores, não é uma grande posição comprada. A gente não está falando de uma posição comprada nas alturas, a gente não está falando de vender na contramão. Tem duas formas de ler isso. O mercado não está animado com o potencial da soja. Tá, mas se mudar a opinião, ainda tem fôlego para os especuladores darem aquela elevada de preço. Então quando a gente está com os especuladores neutralizados, e eu até falaria, mas se a gente for pegar entre uma posição vendida de menos 5 milhões de toneladas, uma posição comprada de mais 5 milhões de toneladas, desde outubro, que grande parte da negociação dos especuladores foi dentro, pouco comprado, um pouco vendido, um pouco comprado, um pouco vendido. Então a gente não teve há muito tempo essas fortes arrancadas, nem para cima nem para baixo. A posição dos especuladores está lateralizada, não tem dado grandes oportunidades. E lembrando dessa posição lateralizada deles, aqui até parece um pouco mais dramático porque eu não puxei a faixa toda, mas é uma faixa de negociação que não tem sido tão... Cadê o preto? Preto. A gente tem operado dentro de uma faixa de negociação e não tem saído muito disso. Se a gente for ver esse quadrado, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Esse é o contrato de milho. Deixa eu procurar aqui da soja pra gente. Essa faixa tá com pouca liquidez. Vou pegar outro contrato de soja aqui, que é o contrato de Chicago, que tem mais liquidez. Se a gente olhar, por exemplo, o contrato de julho de Chicago, você vê que a gente, desde outubro do ano passado, a gente teve uma faixa de negociação, mas não voltou para aqueles patamares altos e também está pressionado, mas não está caindo mais. Ele está estável desde aquela queda em agosto, que seria essa queda que começou. Grande parte desse tempo não tem sido assim, vende um pouco, compra um pouco, vende um pouco, compra um pouco. Não é coisa de outro mundo, ele não tem fugido disso. Agora eu vou voltar para fazer minha análise, eu vou voltar para
para outra imagem aqui. Eu optei por usar o contrato da B3 porque eu sei que tem algumas pessoas que estão fazendo esse contrato. Também sei que a linguagem de usar dólar por saca facilita para muitas pessoas. As imagens são similares. A grosso modo, a gente trocou de uma posição física para uma posição no papel por volta desse período. Vendas no mercado físico foram feitas e entrou numa posição comprada. Então, obviamente, essa queda foi ruim. Vou até colocar de vermelho. Essa queda aqui assustou. Cadê o vermelho? Vamos lá. Essa queda assustou, mas a maior parte do tempo a gente tem operado aqui no verde. Então, qual que é a direção desse mercado e qual que é a expectativa? Bola de cristal eu não tenho, ninguém tem. O que nós sabemos? Nós tivemos um Golden Cross. Aqui é a média móvel de 200 dias, aqui é a média móvel de 20 dias. Teve esse cruzamento. Agora ele está lateralizado. Será que vai voltar e cair? Será que a gente vai ter essa pressão de baixa? Pode ser que aconteça. Tem chuva prevista. Mas a outra possibilidade é que em algum momento o ciclo de cultivo dos Estados Unidos vai assustar. E se assustar, em algum momento a gente pode ter algo desse tipo. E aí a gente tenderia a ter um mercado assim. É minha opinião que, sendo que nós achamos suporte nessa móvel de 200 dias, sendo que isso tem agido como suporte, não tem caído abaixo disso, ou tem caído muito pouco, não precisa ficar preocupado com a queda. Essa queda de 2 pregões atrás, quinta-feira passada, foi limite de baixo de óleo de soja, por causa de uma notícia de uso de óleo aqui nos Estados Unidos. Limite de baixo de óleo de soja caiu, mas caiu até onde? Caiu até o suporte natural da média de 200 dias. Não teve inversão de tendência abaixo disso. Agora, para nós, depois você vai falar qual que é a tendência abaixo da média móvel de 20 dias, eu falo que está em tendência de baixa. Então, o mercado de soja, eu uso para falar de tendência média móvel de 20 dias, então está nesse lugarzinho bem estreito entre o suporte de 200 e a resistência de 20. Então, está em tendência de baixo, mas apoiado na média móvel de 20 dias. Não sabemos o futuro desse mercado, mas por hora não teve nenhuma ação recomendada na soja. Agora, falando de milho, a notícia para o milho é um pouco mais precária. A gente teve o milho com posição líquida vendida em Chicago pela primeira vez desde o fim de outubro. Isso é um pouco preocupante. Os especuladores estão apostando que o mercado de milho vai cair, ou pelo menos estavam apostando que o mercado de milho iria cair até terça-feira passada. O relatório da posição dos fundos, ele calcula até o fechamento do pregão na terça e ele é publicado na sexta. Então ele foi publicado sexta-feira passada, mas registrando a posição do fechamento de terça. E agora vamos olhar para o mercado. Primeiro, vamos falar sobre o mercado B3. Foram feitas 3 recomendações de vendas e foram por volta desse patamar no fim de fevereiro, no meio de fevereiro, na segunda quinzena de fevereiro. Então, 50%, não lembro exatamente, foi 50, 25, 25. 50%, 25, 25. Foram as recomendações. De tal forma que o preço médio seria 73. O preço médio das recomendações vendidas, 73. Então, se você tivesse seguido as recomendações, estaria com uma posição líquida de vendida próximo dos 73 no contrato de julho. Isso é hedge B3. Existem 2 linhas de pensamento sobre hedge. Uma é que você somente entra e sai das posições para fazer frente a uma venda física. Então eu vendi, eu apenas vou sair da minha posição vendida quando eu vender no mercado físico. Isso seria, digamos, conforme manda o figurinho, conforme é a regra do jogo,
você só sai da posição vendida quando você faz a venda física. Tem sido a minha experiência que é importante você ter noção que isso é a forma certa e disciplinada de operar, mas não necessariamente você precisa seguir à risca essa entrada e essa saída que seja no mesmo dia ou nada dessa forma. E por que eu estou recomendando sair dessa posição? O mercado estava em queda livre. Agora a gente já ir com um pouco mais que 10 reais por saca. Dentro da última semana nós tivemos 2 pregões verdes e a baixa de 4 pregões atrás nós ainda não tiramos. Então nós não temos garantia que é o fundo do poço. Talvez não seja, ou 4 pregões depois do fundo do poço, talvez não seja. Nós também só estamos, a minha recomendação é sair da metade das posições. Então, se continuar em queda, ótimo, vai ter metade das posições que tiveram ganho. Mas embolsar 10 reais por saca ajuda demais na hora de você vender o resto do seu grão. Então, realizar um lucro de 10, e aí, se subir um pouco, a gente talvez vai ter mais 8 em parte, ou se cair, talvez vai ter mais 12, ótimo, tá valendo, mas vamos sair da metade das posições, independente da direção do mercado, a gente provavelmente vai sair de mais posições semana que vem, e vamos ter uma média ali de mais ou menos 2 semanas, e a não ser que tenha algo muito extraordinário, provavelmente nós vamos ter um bom lucro nessas posições, nesse hedge. Quando vender? Bom, vamos escolher primeiro, vamos ver o mercado, se a gente tiver a oportunidade, a gente vende também de norte a sul, conhecendo o mercado de cada um. Talvez alguns clientes vão ter milho chegando um pouco antes daquela corrida para o abastecimento de milho do mercado nacional. Então, se você vai ter um milho que está saindo mais antes de todo mundo, às vezes faz sentido só liquidar. Mas quando tiver oportunidades que eu considero interessante depois da chegada da safrinha para vender, eu vou recomendar. O que a gente está fazendo hoje é acertando ali um ganho que a gente teve e colocando esse resultado no bolso e tá tranquilo, né? É o que temos para hoje. Falando de mercado de Chicago, que para a gente falar de direção de mercado, o pregão de hoje foi encorajador e ele foi bem próximo, se vocês lembram, eu falei sobre inversão de mercado. O que é uma inversão? Aqui você tem o candle é a abertura, fechamento, preço mais alto, preço mais baixo. O que é uma inversão de mercado? Quando em um mesmo pregão você tira o extremo de baixa do pregão anterior, você tira o extremo de alta do pregão anterior e você termina em alta. Então, a gente estava com o mercado pressionado para baixo e o pregão de hoje bateu na trave ali, mas empatou com o limite de baixo, aí tirou o limite de alta e terminou em alta. Possivelmente o que nós estamos vendo no pregão de hoje em Chicago, e esse é o contrato de dezembro, é o contrato que seria usado para fazer hedge, para fazer, né, estratégia de long basis. Possivelmente esse contrato teve uma inversão no pregão de hoje, e se for o caso, a notícia ruim é que os especuladores venderam. A notícia boa é que se eles falam, poxa, eu estou do lado errado do mercado, tem fôlego para elevar esse mercado. É raro, não impossível, é raro um mercado não tirar a alta no ciclo de produção, não tirar a alta do inverno norte-americano. Então a gente passou dos $5, no contrato de dezembro não chegou nos $5, mas é minha opinião que a gente pode ver um mercado se aproximando dos $5 em Chicago. E eu não estou muito animado para fazer posição vendida a 4,40, por exemplo, se a gente vai ter chance a 4,70, 4,80, 4,90. Ainda está cedo no calendário. Maio normalmente é um período forte, ano passado foi alta, esse ano não tem sido muito animador o mês de maio.
Vamos ver se a gente consegue uma recuperação em V. Eu espero que sim. Talvez hoje seja esse fundo do poço, ponto de virada. De qualquer forma, nós não vamos mexer nesse mercado. Nós vamos deixar milho em Chicago de lado e só ficar monitorando por mais uma semana. Concluímos a parte de análise gráfica e análise dos fundos. Agora vamos só fazer o nosso resumo para terminar o raciocínio. Milho em Chicago é temporada de venda. Posição dos fundos está vendido, mas a posição vendida é pequena, não justifica comprar na contramão. É uma pequena posição, então está neutro. Tendência do milho é de baixa, mas vou já falar sobre a questão técnica. Soja também, tá? Temporada de venda. A posição dos fundos está comprado, mas não grande o suficiente para justificar vender na contramão. Então está neutro. E a tendência, lembre que eu falei, está entre o suporte dos 200 dias e a resistência da 20 dias. Suporte e resistência estão quase no mesmo patamar, mas está abaixo da média móvel de 20 dias, então está em tendência de baixa, mas está bem sustentado com os 200. O que vai ceder, né? Ou vai arrancar para cima, ou vai ceder de vez. Pelo calendário, eu ainda continuo um tanto quanto otimista ou positivo com a possibilidade do mercado em Chicago. A temporada no mercado físico de milho é uma temporada de compra. Estamos aí com o milho verão disponível, cada vez mais disponível, e nós estamos com o milho safrinha prestes a começar a colheita muito em breve. O mercado já começa a estar abastecido ou mais abastecido de milho e os compradores ficam um pouco mais tranquilos. Então, é a vez do comprador. Agora está na vez do comprador. Temporada de compra. E para a soja, uma temporada neutra. Estou falando do mercado físico brasileiro. Vamos ver os comentários. Português. Mercado físico de soja. O mercado físico de soja no Brasil tem boa demanda, mas tem sido pressionado por Chicago e até certo ponto pelo câmbio. O mercado físico de milho está no período do ano onde costuma sentir pressão. Oportunidades pontuais em certos mercados ainda existem, mas tenderão a ficar mais raro nos próximos meses. O direcionamento do câmbio no curto prazo não está claro para mim. Mas a curva futura e os fundamentos apontam para um câmbio mais próximo de 6 até o fim do ano, na minha opinião. A soja em Chicago teve Golden Cross, mas voltou para testar
o suporte da média móvel de 200 dias. A sustentação neste patamar é muito importante para termos possibilidade de maiores altas no curto prazo. O mercado de milho em Chicago e no Brasil tem estado muito pressionado, mas possivelmente está se aproximando das baixas dessa movimentação. Respondendo a chamada do vídeo, será que o milho vai cair mais ou não? Não tenho bola de cristal, eu não sei, mas para mim chegou um ponto realizar lucro no hedge. Chegou um ponto de ter uma confiança para esperar e ver se Chicago dá melhores oportunidades antes de vender. Nós não temos perguntas essa semana. Espero que tenha um sucesso saindo das posições, que seja uma coisa boa. Se você fez esse hedge, saia dessa posição, vamos realizar esse lucro e semana que vem vamos ver a previsão de clima novamente, atualizado, e vamos ver se nós temos chance, se o mercado de Chicago está sustentado e nos dá oportunidades boas no futuro próximo. Por essa semana é isso. Até a próxima.